E eu queria ouvir os dois esportistas da mesa sobre isso. Também sou esportista. Tá bom, os três. Faz um home run no gol. Tá demais, tá voando baixo. Acho que o comportamento nas derrotas é muito importante para definir quem somos, né? Eu acho muito importante ter honra na derrota, né? Saber perder. E o comportamento do Tite, na minha opinião, foi exemplar. Quando ele evita a palavra sorte, dá os méritos à Bélgica, eu queria aqui aplaudir o Tite. Acho que isso é um comportamento de um verdadeiro esportista, saber perder. E queria ouvir você sobre isso. E sobre o Neymar, a gente, jornalista, adoraria ver o Neymar falar. Mas eu não sei o que estava na cabeça dele. Eu não sei, me pareceu que estava mancando, inclusive, ali. Tava andando com dificuldade. Eu não sei se o cara não quer falar hoje porque está machucado. Acho até que o Neymar não tem a obrigação de falar. E eu queria, essa é a minha opinião, eu queria ouvi-lo. Sabe o que é, Rizek? Mas acho que não é obrigação. Eu queria ouvir os esportistas sobre o que vocês acharam do comportamento do Tite e do Neymar. Como é que vocês encaram o silêncio do Neymar na derrota? O que vocês acham disso? Só para acrescentar. Camisa 10 não é cargo, mas na seleção brasileira é quase. E todo cargo tem sua liturgia. Mas vai saber como o cara estava na hora. A camisa 10 da seleção brasileira tem o mesmo dever de conversar com o público por intermédio dos jornalistas que o capitão e o treinador da seleção brasileira. É só como eu vejo. Como vocês veem o silêncio do Neymar e as palavras do Tite? As palavras do Tite acho que não saiu da linha daquilo que a gente conhece do Tite. Mesma serenidade, um tom da voz e falando coisas do futebol. Falando coisas do futebol. Ele não quer, quando você ganha, ele está dizendo é a sorte, quando você perde é sorte. Ele está levantando a competência de um lado ou outro, que a gente estava falando isso aqui. Teve mérito, não é falha só do outro, não é só sorte. Fator sorte existe no futebol, existe na vida, existe na toda coisa, na qualquer assunto que a gente tocar, existe fator sorte. Mas muito mais do trabalho, muito mais é um mérito do que o fator sorte. Porque quando você disse que o Brasil jogou melhor, eu concordo com você. O Brasil jogou melhor, mas nem sempre ganha melhor. Mas não foi sorte, né? Foi a objetividade da Bélgica e outros fatores que não a sorte. Teve mérito de anular o Neymar, de, por exemplo, ganhar metade dos dribles do Neymar. O Neymar perder a metade ou só ganhar metade. Como outras seleções sem fazer violência. Muito menos faltas sem fazer violência. Sem fazer violência. Mas algumas faltas fizeram, mas sem fazer violência. Então, trataram bem, teve faltas algumas, mas não vi nada exagerado nesse jogo. Então, souberam sofrer eles muito mais, porque sofreram muito no segundo tempo. E tiveram mérito de encarar o Brasil no primeiro tempo, onde o Brasil perdeu quase todo o tempo para se achar, para anular o contra-ataque, que foram perigosos, para girar essa bola onde eles dobravam a marcação o tempo todo, tanto de um lado para o outro lado. Então, teve mérito Bélgica. É um time bom, time com qualidade. Então, que aproveitou as suas poucas oportunidades que criou e soube defender com grande goleiro, com boa defesa, com consistência, compactação. E o Brasil criou muito e não conseguiu fazer o gol suficiente. E o silêncio do craque? O silêncio do craque é o seguinte, como até agora sempre foi falado, capitão, o melhor jogador e o treinador, ele pode ser simplesmente passado sem sentir essa obrigação ou sem se sentir de ter necessidade de falar. Eu estou aqui no dor que sente, na decepção que teve, desilusão que tivemos todos nós. Desilusão. Então, passou lá, foi gravado na câmera. Se não tivesse mostrado esse milagre, sabe por quê, Pet? O Barreto falou em... Agora, aqui ele está dizendo isso. Liturgia do cargo. Camisa 10, o cargo. Ele não está errado dizendo isso. Porque nós, no que jogávamos no clubes, quando é mais difícil, o que marcar o que é mais importante, cara, que o craque... Olha, essa imagem do Neymar... Eu queria pegar o comentário do Barreto. Normalmente, eu concordo com as bandeiras que o Marcelo Barreto tem no futebol. Não, o Casimiro ia estar em campo hoje. Mais relevante. E vocês ficam me debatendo. Mas você citou um negócio que eu achei muito interessante, a liturgia do cargo. Eu acho que a gente no Brasil cobra de jogador de futebol no Brasil algo que não cobramos nem dos nossos políticos. Eu acho que quem tem a obrigação de se pronunciar é o presidente quando a economia vai mal, quando o desemprego está alto. Os jogadores de futebol, eu acho que a gente tem que cobrar menos postura depois do jogo.
Na minha opinião, o silêncio do Neymar hoje pode não querer dizer nada, pode dizer apenas que ele estava magoado, machucado. Eu estava lendo um livro para me preparar para essa Copa, que falava sobre a Copa era um livro sobre a Copa de 2006. E o artigo sobre o Brasil era escrito por um jornalista inglês, e ele começou esse artigo dizendo o seguinte: nenhum esporte é tão voltado para o torcedor quanto o futebol. Verdade. Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo. Outros esportes são analisados com a ótica de dentro do campo. No futebol, o torcedor parece que ele ganha um papel maior. E eu acho que o jogador de futebol tem uma responsabilidade um pouquinho maior com o torcedor. Mas o futebol não é tão sério quanto outras coisas. Mas assim, ele tem suas características próprias. Eu acho que o diálogo é uma delas. E acho que o Neymar vai precisar levar uma reflexão importante dessa Copa do Mundo, que é por que ele foi tão odiado. Claro que ele queria dar uma resposta ganhando, que para ele seria o cenário perfeito, levantando a taça, dizendo aí, quem me criticou e tal. Isso não vai acontecer. Ele sai odiado dessa Copa do Mundo. Acho que vai ser bom por muita gente, não por todo mundo, não é assim, não é um sentimento geral, mas olha quantas vezes a gente discutiu aqui. Imprensa internacional detonando o Neymar, cantonada no palpite, todo mundo se metendo, ator de Hollywood, né? Isso está acontecendo porque é uma grande injustiça ou isso